O setor industrial do Brasil retomou o ritmo de crescimento no início de 2024 e registrou em janeiro o melhor desempenho em um ano e meio, segundo a pesquisa Índice de Gerentes de Compras, PMI, na sigla em inglês. A mesma pesquisa aponta que os fabricantes elevaram a produção em março, com a segunda taxa de expansão mais forte desde meados de 2021. A indústria é um dos grandes motores da economia do Brasil. Segundo o Portal da Indústria, ela é responsável por 25,5% do PIB brasileiro, respondendo por 66,6% das exportações brasileiras de bens e serviços e 66,8% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Ela não é somente vital no desenvolvimento econômico, mas também no social e, principalmente, no ambiental. Quando falamos em produção industrial, sabemos que a água é um recurso indispensável, presente em diversas etapas da produção, desde o sistema de arrefecimento até a lavagem de produtos, máquinas e equipamentos, passando pelo processo produtivo. No entanto, a crescente demanda por água e a escassez do recurso em algumas regiões exigem que as empresas busquem alternativas mais sustentáveis. O reuso de água na indústria e municipalidades é uma prática que vem se consolidando para alcançar objetivos de segurança hídrica e uma produção industrial contínua e competitiva, garantindo, assim, o desenvolvimento socioeconômico das regiões e a regeneração e preservação das fontes de água para a população. Mas, indo um pouco além nesta jornada, se a indústria já conhece a força do reuso de água e aposta nas tecnologias para a purificação da água, não seria o reuso a grande estratégia para as municipalidades enfrentarem os desafios da escassez hídrica e promoverem o desenvolvimento sustentável? Poderia ser o reuso direto de água, considerado para fins potáveis no Brasil? Prática já adotada em muitos lugares do mundo, como Namíbia, Chipre, Malta, Israel, Singapura, China, Austrália e Estados Unidos. A partir do trem tecnológico, uma combinação, um arranjo de tecnologias, o reuso de água pode ser aplicado em diversos setores industriais, desde papel e celulose, petróleo e gás, química e farmacêutica, minério, produção de etanol, geração de energia, alimentos e bebidas, indústria têxtil, entre outros, para possibilitar o aproveitamento do esgoto sanitário municipais e a reciclagem de efluentes industriais para produzir a água necessária para diversas aplicações em volume e qualidade desejada, e a renovação contínua das fontes existentes. Aliás, tratando das aplicações para a produção de alimentos e bebidas e abastecimento potável, há um grande debate em torno das potencialidades que podem ser exploradas. É por isso que na Rota Tecnológica de hoje, nós daremos um pontapé inicial neste debate. E mais, quais as compatibilidades para o reuso de água? Quais os desafios reais da prática? Quais são as novas oportunidades que oferece para as indústrias e para os municípios? Quais são as novas fronteiras do reuso de água? Confira essas respostas e muito mais a partir de agora. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da Rota Tecnológica. É uma parceria entre o Instituto Reuso de Água e a Veolia. Eu sou Ana Silvia Santos, sou fundadora e diretora executiva do Instituto Reuso de Água e hoje estou aqui com Marcos Valero, da Veolia. Vamos bater um papo sobre tecnologias e outras questões que envolvem o reuso de água e vamos focar aqui um pouco na questão da sustentabilidade para a indústria, os desafios e as oportunidades a partir do reuso de água. Só para lembrar, nós já tivemos o nosso primeiro episódio, que abordou uma introdução um pouco mais genérica, e agora a gente vem mergulhando cada vez mais. Então, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, para que você saiba tudo que está acontecendo. A gente ainda tem mais 2 episódios para frente, e para a gente mergulhar um pouco mais nesse conteúdo. Então, eu queria dar boas-vindas ao Marcos, que a gente vai fazer aqui um debate. Marcos, seja muito bem-vindo. Eu pediria que você se apresentasse, por gentileza. Olá, professora Silvia. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Marcos Valero.
Eu sou engenheiro de desenvolvimento de novos negócios na Veolia e milito muito na área de reuso de águas. É um prazer estar com vocês. Muito bem, maravilha. Muito obrigada pela presença. Vamos começar então abordando aqui, vou levantar um pouco do contexto do reuso de água no setor industrial. Então, em geral, quando falamos em reuso, pensamos sempre naquele sistema centralizado, onde a gente pega um efluente tratado de uma ET municipal, então a gente envolve também a municipalidade, cidades e, enfim, bacias de esgotamento sanitário. E aí pensamos normalmente nesse contexto centralizado, né? Então a gente tem uma estação de tratamento de esgoto que produz um efluente, por sua vez, uma água para reuso que vai ser disponibilizada para diversos fins. No setor industrial, nós temos aí outras nuances, então seria importante a gente destacar aqui, né? Então temos a questão do descentralizado, ou seja, a indústria já faz a reutilização há muitos anos, na verdade, uma gestão mais eficiente da água, então circula a água, faz reciclo, faz reuso, tentando diminuir a fonte de água nova, a água que entra na planta. Então, tem aí várias características possíveis para o reuso dentro da indústria e também em função dos diferentes tipos de indústria. A gente tem aí vários setores da indústria, papel e celulose, alimento, petróleo e gás, enfim. Então, temos aí diferentes possibilidades, e aqui a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Lembrando ainda que essas indústrias elas podem fazer simbiose entre elas, ou seja, o efluente de uma planta pode ser utilizado numa outra planta, e ainda não necessariamente para usos industriais. Então, essa água ela pode ser reutilizada na planta para usos que eu chamaria aqui de urbanos, porém dentro do ambiente industrial, ou seja, lavagem de pátios, lavagem de veículos, rega de jardins, veículos de entrega. A gente tem aí várias possibilidades, e é interessante a gente esmiuçar isso um pouco mais, porque a indústria tem uma gama de oportunidades. Esse é exatamente o tema do nosso programa de hoje. Então, eu queria, Marcos, que você contasse para a gente um pouquinho mais aí sobre essas questões, como é que isso vem evoluindo, como é que isso iniciou. Olha, eu trabalho nesse setor desde o final dos anos 2000 e a Veolia foi a primeira companhia a instalar um MBR, isso foi em 99. Então, para mim, vai ser um prazer dividir um pouquinho a experiência que ele tem acumulado nos últimos 20 anos, né? Olha, uma coisa que eu fico muito contente em dividir é que o reuso de água já é praticado há muito tempo no Brasil, e você colocou muito bem, porque ele começa até por aqueles que são um bom exercício de balanço de qualidade e de fechamento, né, de balanço hídrico. Quando você se preocupa em entender, vou falar dentro de uma indústria, tá? Onde eu tenho mais experiência. Quando você tem um determinado processo que produz uma qualidade A, que ela pode ser um descarte, mas para que um uso menos nobre, ele pode ser é, usado, né? Esse, acho que com êxito, é o primeiro passo que muitas indústrias fazem no Brasil. E aquele que eu posso contribuir mais é quando você dá um passo além, quando você tem um corrente, uma corrente ou algumas correntes que estão numa característica que são insuficientes ou que não têm a qualidade desejada para você fazer um determinado uso. E também tem muita coisa implementada no Brasil. Eu já participei de mais de 20 projetos dessa natureza na indústria, né? E eu diria que esses projetos que a gente desenvolveu, a maioria desses projetos desenvolveu nos últimos 20 anos, seriam como reusos clássicos. E a gente até conversou um pouco, né, na primeira sessão sobre as tecnologias, né, que você utiliza, né, que lá no final você vai ter uma osmose reversa para gerar um permeável de alta qualidade. Esses reusos clássicos são justamente os candidatos que gostam desse permeável de osmose reversa, dessalinizado, seguro, né? Quais são os reusos clássicos? São aqueles relacionados, por exemplo, com o make-up de torre de resfriamento, que é onipresente na indústria, também muitas vezes como make-up para caldeiras,
águas para higienizações diversas, de não contato com o produto. Isso já é um caminho muito bem trilhado, onde a tecnologia está bem estabelecida e os seus custos estão bem disciplinados também, né? E tem outros reusos, um pouco mais, digamos, de fronteira de conhecimento, e que a gente também está trabalhando. De fato, assim, mostra como que esse estado da arte está estabelecido, né? Já é um conceito estabelecido. É. As indústrias, em geral, já fazem isso como um processo institucionalizado no setor, né? Uhum. O que a gente demanda aqui um pouco para avançar, talvez seja as normativas, né? Então, o Brasil está ainda um pouco atrasado nisso, é difícil regulamentar a prática para o setor industrial. Então, quando a gente fala em regulamentação para a indústria, sempre tem aquelas preocupações de engessar muito e acabar tirando a oportunidade da indústria avançar ou manter os seus processos de reuso, e já existem algumas legislações estaduais no Brasil, como o caso do Rio Grande do Sul e do Paraná, são legislações bastante recentes, que inclusive envolvem o uso do efluente industrial para irrigação agrícola, para outros tipos de usos, né? Isso é bastante importante, embora a gente tenha aí um atraso grande em nível nacional, de fato, né? Uma coisa que é bem importante destacar é que quando a gente fala do reuso, aquele centralizado, né, que eu comentei, e que aí o Marcos trouxe um pouco do episódio 1, onde a gente falou bastante do trem tecnológico, dos arranjos tecnológicos, as tecnologias envolvidas. Então, algumas dessas tecnologias envolvidas, né, a forma como elas estão distribuídas, é possível a gente alcançar água de altíssima qualidade, né? Então, às vezes, a gente está usando uma água de altíssima qualidade para um uso que você mesmo colocou aí como menos nobre, né? É como se a gente estivesse matando uma formiga aqui com um tiro de canhão, né? E aí perdemos talvez a oportunidade de avançar um pouco mais e entrar em outras experiências que são as fronteiras que você colocou, que a gente sai daquela história do clássico e começa a entrar nessas novas fronteiras. Aí eu queria ver se você tem algum case aí, alguns cases interessantes para colocar, principalmente considerando aí essas novidades, digamos. Sim, sim, as fronteiras, né? Não, acho que legal, professor, que você destacou a normativa do Rio Grande do Sul e do Paraná. E eu, antes de talvez enveredar naquilo que nós estamos tendo experiência recente das fronteiras do reuso, eu destacaria que além da questão regulatória, nós temos a questão da aceitação. Eu dou um exemplo. Muitas vezes as oposições ao reuso mais, digamos, de responsabilidade parte da própria indústria. Tipicamente, por exemplo, nas indústrias, você vai ter um setor de qualidade que muitas vezes, por medo ou por não conhecer as experiências de êxito, resolvem, mesmo tendo regulação, não permitir que a água de reuso seja utilizada por um determinado processo, por temor que possa haver uma contaminação, não sabendo que aquela água de reuso, a qualidade dela é até muito superior ao que a água que ele utiliza. Alguns casos de fronteiras que nós estamos começando a testemunhar reuso que anteriormente não existiam. A indústria de sucroalcooleira, por exemplo, está dando os primeiros passos para tomar os destilados dos seus processos para passar por um processo sofisticado de remoção de todos os orgânicos num reator biológico, seguidos de membrana de ultrafiltração e osmose reversa. Essa mesma experiência nós estamos observando também na indústria de papel e celulose. Os primeiros movimentos de você não fazer o end of pipe, ou seja, você tirar correntes específicas que têm características específicas que permitem o seu tratamento e reuso, e que não se fazia antigamente por conta de uma certa resistência, que estão passando a acontecer. Mas o quê? A indústria de alimentos e bebidas é outra que a gente está vendo um movimento muito importante de não apenas fazer o reuso clássico, que é de make-up de torre, make-up de caldeira,
mas também está indo para o reuso de contato direto. E isso se dá por possibilidade de você ter um diálogo com os órgãos reguladores que geram as portarias necessárias para dar essa segurança, mas também por um esforço de fazer ajustes importantes nesse trem tecnológico, né, para que você tenha muitas vezes o conceito de dupla barreira e também o conceito de você ter uma instrumentação muito mais robusta para ser capaz de detectar eventuais falhas, para que você tenha um sistema muito seguro. Nós temos diálogos avançados com a indústria de bebidas para poder gerar água de reuso para usos mais exigentes, de contato direto, e não tenho dúvida, esses serão os casos que serão implementados no futuro. O reuso de água é muito importante, é um pilar muito importante no incremento da sustentabilidade das operações. E esses reusos de vanguarda, que vão chegar no reuso potável indireto e indireto, né, vão ser a nossa realidade, sem dúvidas. E nós estamos amadurecendo, professor. E, mais uma vez, te repetindo, as portarias que saíram no Rio Grande do Sul, no Paraná, são a prova de que esse movimento maduro vai acontecer. Queria lembrar aqui, você falou algumas coisas e eu fui anotando. Risco de contaminação. Então, eu comentei no bloco aqui anterior sobre a dificuldade de se regulamentar dentro do setor industrial. Cada indústria, a gente tem vários setores, você mesmo colocou aí dois que estão avançando em relação a essas fronteiras, né, saindo do reuso clássico e avançando para outros que talvez poderiam causar ali uma certa rejeição, como você mesmo colocou. Essa dificuldade, eu diria muito sobre o risco de contaminação, né? Essa dificuldade da regulamentação. Então, quando a gente tem um processo de osmose, né, e a gente vai aprofundar nisso um pouco mais, então atenção aí, o nosso próximo episódio vai falar sobre mitos e verdades, e aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas tecnologias, o que que faz de fato, vamos deixar isso para próximo, mas para ficar aí no pensamento, na reflexão, o que que faz de fato uma tecnologia de osmose ou outros tipos de membrana que levam a uma qualidade assim tão alta que reduz drasticamente o risco de contaminação e permite o reuso com responsabilidade, com segurança, etc. Você colocou aí dois temas importantes, eu gostaria de fazer um lembrete, que é a questão da aceitação e a questão da normativa. Então, lá no Instituto Reuso de Água, nós temos exatamente isso como missão, né? Hoje a gente tem um GT, um grupo de trabalho que está funcionando desde fevereiro, vai até julho desse ano, um grupo de trabalho onde estamos exatamente definindo diretrizes. Então, a gente tem um processo bastante democrático, com todos os nossos membros associados, parceiros, apoiadores. A Veolia, claro, está lá conosco, exatamente para a gente discutir com detalhes o que deve entrar numa diretriz desse tipo. Então, só fazendo um parêntese aqui para lembrar sobre isso. E agora eu partiria então para o terceiro bloco. Então, nesse terceiro bloco, nós falamos de tecnologia, falamos de regulamentação, e aqui eu ainda ia colocar mais uma terceira componente, que seria o planejamento. E aí, quando a gente começa, o Marcos colocou aqui avanços, assim, inclusive na indústria de alimento, contato direto com o alimento que vai ser produzido, indústria de bebida. Então, de fato, a gente está avançando bastante. E o que falta para a gente conseguir institucionalizar isso? Então, nós colocamos aqui regulamentação, colocamos tecnologias, temos tecnologias já de grande avanço, temos regulamentação, como destacamos aqui algumas, ainda precisamos dar alguns passos um pouco mais profundos, né, nesse sentido, e planejamento, né, o setor industrial, ele se planeja bem, e vem avançando também com planejamento cada vez mais estruturado, inclusive dentro dos seus relatórios de sustentabilidade. Então, queria te perguntar, Marcos, o que falta para a gente conseguir institucionalizar o reuso, principalmente aí no setor industrial? Olha, continuar fazendo justamente isso que nós estamos fazendo agora, aqui com o Instituto Rios de Água, informar, trazer os casos de êxito, trazer os casos onde não teve êxito, para que se gere a massa crítica e se gere as condições de a gente poder ter o respaldo para poder avançar com segurança. Principalmente isso. A regulação vai avançar, informação nós estamos avançando aqui, comunicando,
E na tecnologia também, e aí um pouquinho da experiência que eu estou tendo recentemente de você fazer um reuso de grande responsabilidade quando você vai ter o contato direto com o produto. É um projeto onde nós estamos construindo uma planta que ela vai operar por um tempo bastante largo, sob condições muito assim, com um protocolo bastante extenso de medições, para que a gente produza as informações necessárias para gerar a segurança necessária para que todos os stakeholders envolvidos nesse tipo de decisão tenham conhecimento para ir com segurança. Acho que é basicamente isso, né? Regulação, informação, arregaçar a manga e trabalhar, né? Essa é a forma de êxito. Muito bom. E aí você vê que a gente até brilha os olhos aqui quando fala que é para a gente arregaçar as mangas e seguir em frente, que é o que a gente mais gosta de fazer, né, Marcos? Não à toa a gente está aqui falando sobre isso. Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer aqui a Veolia por essa parceria e tenho certeza que a gente está fazendo aí esse caminho de informação que o Marcos destacou tão bem. Aguarde o próximo episódio, a gente vai falar sobre mitos e verdades. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, siga as nossas redes sociais, tanto do Instituto como da Veolia, e certamente vocês serão notificados do que a gente anda fazendo por aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez e pediria o Marcos para fazer um fechamento aí. Muito obrigada. Para mim é um privilégio enorme, professora Silvia, estar aqui. Agradecer a todos os ouvintes, porque é dessa maneira que a gente vai construir o caminho que todos desejamos, um bem comum, que é fechar os ciclos de água, trazer maior sustentabilidade das operações industriais, aliviar o consumo de água, ou disponibilizar a água dos mananciais para as comunidades. É para isso que estamos aqui. Muito obrigado, viu? Muito bem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.